nessa manhã, irmão? Tempo muito bom de celebração da presença do Senhor. Eu vou usar aí no canto mesmo. Obrigado, seu Wilton. Hoje, como vocês sabem, acredito eu, hoje é dia de festa de Pentecostes. E até uma curiosidade lá atrás, hoje foi montada ali uma mesa bonita de frutas. Não sei se vocês sabem o que é a festa do Pentecostes, né? Então, como eu gostaria de começar por aí, estou vendo que os irmãos ainda estão ali buscando o meu PowerPoint, então eu vou começando aqui pela minha Bíblia mesmo. Vou abrir aqui em Levíticos 24, se você conseguir aí comigo. (Levíticos 24, do 15 até o 21 eu estarei lendo. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que levaram o feixe do cereal a fim de ser movido para o alto, como oferta especial, conte 7 semanas completas. Continuem contando até o dia depois do 7º sábado, isto é, 50 dias, daí vem o nome Pentecostes, significa 50º dia, após a Páscoa neste caso. Eu vi aparecer e sumiu. Onde quer que morarem, levem 2 pães e etc. Eu quero focar aqui mais para o final, a partir do 20. O sacerdote levantará os 2 cordeiros como oferta especial para o Senhor, junto com os pães que representam os primeiros frutos de sua colheita. Está aí, por isso o nome de Pentecostes é a festa da colheita. E então, essas ofertas que são santas para o Senhor pertencem aos sacerdotes. Esse mesmo dia será declarado dia de reunião sagrada, um dia em que não farão nenhum trabalho habitual. Então, basicamente, o que eu estou querendo demonstrar aqui é que a festa de Pentecostes é conhecida como festa da colheita. Acontecia 50 dias depois da Páscoa, onde eles apresentavam os primeiros frutos daquela colheita. E aí é uma curiosidade engraçada. Então, por que isso tem qualquer coisa a ver com Atos 2? E aí foi uma coisa que eu estive me perguntando essa semana. Porque quando nós falamos em Pentecostes, hoje em dia nós pensamos sempre em Atos 2, na descida do Espírito Santo. E acontece que, com o passar do tempo, os rabinos eles foram fazer algumas pesquisas e chegaram à conclusão de que o dia que Israel recebeu os 10 mandamentos ali no Monte Sinai, foi o mesmo dia da festa de Pentecostes. Naquela época ainda não estava estabelecida, porque eles estavam no deserto, mas eles chegaram a essa conclusão. Então a festa de Pentecostes passou a celebrar tanto a colheita, quanto a lei e a glória do Senhor. Então hoje é um dia de celebrarmos a glória do Senhor, amém? E uma curiosidade que eu gostei é que ali no 21 eles falam que era um dia de reunião sagrada. Uma reunião sagrada, eles se juntavam para adorar a Deus, eles se juntavam para partilhar as palavras uns com os outros. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Uma reunião sagrada para o Senhor, amém? Conseguiu meu PowerPoint aí, Carol? Muito bom, muito obrigado. Então, meus queridos, as festas do Senhor, elas são as festas para o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Fica aí a pergunta. Somos nós. Então vou pedir para você, naquele esqueminha que eu te ensinei, abrir em 1 Pedro 2,10. Confio 100% em você, Carol. Primeira Pedro 2,10. Enquanto isso, vou abrindo aqui também. Eu não tenho pressa. Não, vou confessar uma coisa, inclusive. Eu sou meio contra a projeção, porque deixa os irmãos muito acelerados. Se a palavra não aparecer na hora, já está impaciente. Eu ainda vou abrindo aqui junto, para você treinar a sua paciência interior. Está aqui, 1 Pedro 2,10. Antes, vocês nem eram povo. Ele está falando aqui para os gentios, ou seja, nós que não somos do povo de Israel. Mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Então nós nos tornamos povo de Deus no momento em que nós recebemos a misericórdia de Deus. Vou pedir para você voltar para o meu PowerPoint. E hoje eu estive refletindo aqui, eu não sei se vocês já viram aquelas pulseiras dos 4 pontos. Hoje eu definiria essa mensagem como os 4 pontos de ser cheio do Espírito Santo. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer é o arrependimento. É impossível nós
sermos cheios da presença de Deus se nós estivermos cheios de pecado e de iniquidade. Então, o primeiro ponto mais básico é isso: eu preciso me arrepender. Eu preciso reconhecer que sou pecador e sou necessitado da glória de Deus. E quando nós falamos sobre arrependimento, o coração da igreja muitas vezes acaba pensando no novo convertido. Arrependimento é para aquele que nunca aceitou a Jesus, né, Pedro? Não. Eu preciso reconhecer que eu sou falho, que eu necessito da glória de Deus. E uma coisa que nós vemos acontecendo muito com a igreja, infelizmente, é que a igreja ela se depende de uma glória própria. Então a gente para de depender da graça de Deus, eu começo a depender daquilo que eu construo com o Senhor. E meus queridos, cada vez que nós fazemos isso, o nosso coração ele vai se endurecendo mais e mais, porque eu acho que eu sou merecedor de algo, eu acho que eu já tenho tudo que eu preciso, sou autossuficiente. E um dos maiores sinais disso é quando nós começamos a ver a justiça própria. Então nós vemos tantos cristãos que eles começam a agir por justiça própria. Você não consegue muitas vezes diante do Senhor ter uma entrega genuína. Você fala, não, mas esse é o meu jeito, eu sou dessa forma. Eu vou pedir para Carol, Marcos. Você consegue? Marcos capítulo 16. Desculpa, Marcos 12. Marcos 12, versículo 30. O Senhor ele fala qual é a forma que nós devemos amar a Ele. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com toda a força. Muitas vezes nós que somos cristãos há bastante tempo, que andamos na igreja, nós nos detemos ali em Romanos 12, que diz do culto racional. O culto racional, ele é precioso, ele é necessário, mas também é necessário eu adorar a Deus com todo o meu entendimento, com a minha alma. Nós muitas vezes detemos essa parte da alma. Eu acho que eu não preciso oferecer a Deus os meus sentimentos. O meu culto ele tem que ser completamente racional até onde eu entender. Isso está errado. O nosso culto racional ele tem que submeter as nossas emoções à vontade de Deus. Em Tiago 4 ele mesmo vai falar: quando vocês pecam, vocês deveriam chorar e se humilhar. Troque esse sorriso por choro. Nós vemos também o Senhor falando: enchem-se de júbilos. Então nossas emoções elas precisam ser controladas pelo Espírito Santo. Quando eu começo a deixar o meu culto meio que robótico, eu não estou ali agindo por amor ao Senhor. Muitas vezes eu estou seguindo um cronograma. Estou seguindo algo que eu já conheço, algo que eu já faço. Mas o Senhor ele nos chama para um nível de intimidade. É o que temos falado aqui esse ano inteiro. A intimidade com o Senhor ela envolve um amor genuíno. Ela não envolve simplesmente o conhecimento. O conhecimento é maravilhoso, mas você precisa se entregar de todo o coração. A palavra nos mostra quando nós presenciamos, e hoje pela glória do Senhor nós tivemos aqui um momento em que a presença de Deus ela era palpável. Nós somos levados, querendo ou não, a nos rendermos. Muitas vezes nós estamos diante da presença do Senhor e nós não nos entregamos por inteiro. Eu fico ali meio que querendo discernir o ambiente, eu fico tentando entender as coisas. E queridos, eu te falo, esse é um problema particular meu. Eu venho de outra denominação. Muitas vezes eu preciso me entregar ao Senhor. Eu não posso ficar aqui tentando... Calma aí, Senhor, me explica. Não anda aí, espera um pouquinho. Eu preciso me entregar e confiar. E quando a presença do Senhor está neste lugar, ela tem que gerar em mim e você o temor. Nós temos que nos humilhar diante da presença de Deus. Eu não posso, diante da presença de Deus, manter um coração duro. A palavra fala: não resista ao Espírito Santo para não cair na sua própria ira. Quando nós resistimos à voz de Deus, nós resistimos o Espírito de Deus, nós estamos atraindo a ira de Deus para as nossas vidas. Porque eu estou fechando o meu coração, eu estou fechando os meus ouvidos. Então, igreja, nós precisamos nos arrepender. Vou deixar, muito obrigado, Gabs. Vou colocar aqui embaixo da Bíblia para não voar. Tem um ventilador abençoado aqui. Muito obrigado. E claro, aquele que é novo convertido, ele precisa do novo nascimento. Para termos o Espírito Santo, você primeiro precisa nascer de novo. É uma coisa básica também, porque o Espírito, ele primeiro vem habitar no momento que você se arrepende. Tem até um texto muito legal que eu não tinha colocado aqui, mas Carol, abre para mim, por favor, em João 15, 17. Não é esse. Vou pegar aqui a referência, me dá um segundo. João 14, desculpa, Carol. João 14, 17. É o Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece.
vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. E é aqui que eu quero entrar, porque nós vemos hoje dois tipos e eu quero te falar um pouco sobre eles. O primeiro, ele diz que ele habita com vocês. Quando a palavra diz isso, eu imagino mais ou menos o seguinte: imagino o Espírito de Deus meio que dividindo espaço dentro de mim. Até mesmo em Gálatas a gente vê a luta da carne contra o Espírito. Então aqui há duas forças. O Espírito que quer me levar à vontade de Deus e a carne que quer me voltar à minha velha natureza. Isso acontece no momento em que eu aceito Jesus. Aquele que não tem Jesus, ele nem sequer tem o Espírito com ele. Então nós começamos por aqui. Eu preciso, em primeiro lugar, me arrepender. Eu preciso da presença de Deus. E então eu vou passar para o meu segundo passo, que é a fé. É uma coisa muito engraçada, porque quando a gente fala disso, as pessoas acham até que eu estou pregando super graça, né? Que não, como assim? Fé? Se eu crer então, e a palavra é muito clara, se eu crer o Senhor, confessar com a minha boca para perdão dos meus pecados e crer no meu coração para a salvação, eu automaticamente já estou limpo e estou salvo. Como assim? Eu não preciso antes subir um monte, eu não preciso andar até uma outra cidade. Nós muitas vezes pensamos que a fé tem qualquer coisa a ver com mérito, e não é dessa forma que o Senhor nos mostra. Nós queremos conquistar algo, e muitas vezes, mais uma vez, nós como igreja ficamos até indignados de ver alguém que é mais recente na fé, tendo experiências com o Senhor. A gente fala, isso é falso, eu estou aqui há mais tempo, eu já teria vivido aquilo que ele está vivendo. E muitas vezes ele crê mais do que você, e esse é o problema. Nós estamos na igreja, vamos deixando a nossa fé cauterizada. A fé é dinâmica, queridos. Vou pedir para a Carol abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação e do amor. A operosidade, ele está falando do crescimento, também tem outras versões, mas pode voltar para o meu PowerPoint, por favor. Então a nossa fé, ela pode tanto crescer quanto diminuir. E é uma coisa engraçada, que eu estava até muito estudando sobre o Espírito Santo essa semana, e ele fala que o primeiro momento da fé, ele não é o menor. Pelo contrário, muitas vezes o primeiro momento da fé, ele é o momento mais genuíno. Você recebe a palavra de Deus, você crê e você a pratica. E então daqui há dois caminhos. Ou você vai se manter firme em direção à perseverança, aumentando a sua fé, cultivando fogo, ou você vai com o tempo simplesmente deixando aquilo esmorecer, vai perder a sua intensidade. Foi até o que eu falei, acho que semana passada, que o fogo ele nunca se mantém, ele é instável. Ou ele está subindo ou ele está descendo. E isso o que vai controlar são as suas atitudes, são as minhas atitudes. Ah, Pedro, mas você acabou de falar que é pela fé, não é por atitudes. É claro, meus queridos, mas nós precisamos entender que quando eu estou buscando a Deus, eu não estou buscando para merecer, porque eu nunca vou merecer, mas eu estou buscando Ele para eu ser moldado. Quanto mais eu busco a Deus, mais submisso eu me torno. Quanto mais eu busco a Deus, mais consciente da sua presença eu me torno. É ali que as coisas vão acontecendo. Quando eu saio do meu momento a sós com Deus, eu não saio de lá arrogante, pensando, não, agora eu estou cheio da palavra, eu estou melhor que todo mundo. Essa semana eu jejuei, uau, eu sou crente. Não, muitas vezes eu saio mais humilhado. Caramba, como Deus é grande, eu sou pequeno. A gente sai muitas vezes mais constrangidos, porque nós encontramos a verdadeira presença de Deus. Quando nós estamos diante da santidade de Deus, nós vemos o quão pobres somos. Eu sempre gosto daquele versículo que o apóstolo Paulo fala, dos pecadores eu sou o maior. Um cara que diz que visitou o terceiro céu. Quanto mais próximo da presença de Deus, mais eu vejo quão falho eu sou. E então eu não saio deste lugar cheio de merecimento. Pelo contrário, eu saio mais entregue à vontade de Deus. Eu saio mais confiante na obra de Deus, que é perfeita. Eu trouxe até aqui uma frase, o reino de Deus não é movido por mérito, mas por fé. Eu preciso confiar que a obra de Deus ela é perfeita. Querido, se você precisa fazer algo para completar, é porque o que o Senhor fez não é suficiente. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, fui a vocês sem saber nada além de Cristo, para que a cruz não fosse vazia. A partir do momento que eu tento me encher, fazer coisas a mais, eu estou falando, Senhor, tua obra não foi suficiente. Eu preciso fazer algo novo para alcançar um novo nível. Isso é uma mentira de Satanás, que muitas vezes cega a igreja. Você fica preso no seu mérito, você nunca merece, você nunca recebe. As coisas são diferentes. Se você crer hoje nesta mensagem, se você crer hoje na palavra de Deus, tudo aquilo que eu vou dizer neste lugar já é para você. Você não precisa chegar na sua casa e fazer nada. Claro, depois continue, em nome de Jesus. Dê continuidade à obra do Espírito.
mas creia que aquilo que o Senhor faz neste lugar também é para você. Quando aos moveres do Senhor, não se sinta constrangido, no sentido de achar que você não pode participar, você não pode pertencer. Aquilo que o Senhor faz é para o seu povo. Você é povo de Deus, você é filho amado. Amém? Então vou aqui para o nosso terceiro ponto, que é a espera. Queridos, quão difícil é esperar no Senhor. Porque é aquilo, nós falamos sobre este dia maravilhoso e nós pensamos que para eles, a gente foi aquilo, né? Atos 1 terminou, Atos 2 entrou, já recebemos tudo, glória a Deus, vamos. Mas na verdade houve espera, houve um processo. E os processos são os lugares mais importantes que o Senhor nos chama para estar. Porque é o lugar onde Ele quer modelar você à forma dEle. O processo de Deus, Ele vai mexer no seu caráter, Ele vai mexer nas suas emoções, vai mexer nos seus pensamentos. E é aí que muita gente para. Tem até uma curiosidade legal, eu acho que eu não trouxe esse texto, mas em Lucas, eu acho que 24, vou pedir para você procurar para mim, Carol, que é o caminho de Emaús. Nós vemos que no caminho de Emaús, Jesus encontrou 2 discípulos. Você talvez já conheça essa passagem. É mais para frente. Você me ajuda aí. Quando você achar, você coloca, por favor. Mas então Jesus, ao encontrar aqueles discípulos no caminho de Emaús, a palavra diz que eles estavam indo para aquela aldeia. E então, no meio do caminho, ao Jesus encontrar eles, começaram a conversar. E eles pediram: Senhor, fique conosco somente esta noite. Jesus foi e teve ali a comunhão com eles, eles sentaram à mesa. E a palavra diz que no momento que o Senhor partiu o pão, os seus olhos foram abertos. Eles viram que estavam com Jesus. Mas o mais interessante é o que acontece depois disso. No momento, a palavra diz que eles estavam indo para o caminho de Emaús, eu acho que é assim que se diz. E então, no final, diz que eles voltaram para Jerusalém. O Senhor havia dito para eles: permaneçam em Jerusalém até que eu dei o meu espírito, cumpra essa promessa. Mas eles não, eles haviam se desviado para outras aldeias, porque o seu coração havia se fechado. Eles achavam que ali tudo tinha acabado. E muitas vezes nós entramos dessa mesma forma. O Senhor, Ele tem promessas para mim e para a sua vida. Ele deu inclusive essa promessa da qual estamos falando hoje, a promessa do Espírito é para todos. A palavra diz que é de geração em geração, os seus filhos profetizarão. É algo que se estende pela igreja. E nós vemos isso e nós esperamos, às vezes 1, às vezes 2 dias. No terceiro você já não está nem mais lá. Sua cabeça nem se lembra daquilo que o Senhor falou. E muitas vezes é ali que nós perdemos o que o Senhor tinha para nós. O Senhor, Ele tem grandes planos, diz a palavra, planos de trazer prosperidade, planos de abençoar o seu povo, mas nós não estamos dispostos a passar pelo processo. O processo porque Ele vai mexer com as suas ansiedades. Você vai ter que aprender a confiar no Senhor. O processo vai mexer com o seu caráter. Você vai ver que você tem muitos problemas, que você precisa negar a sua carne. Você vai querer todos os dias se levantar de novo. Até por isso que a palavra fala para você tomar a sua cruz a cada dia. Todo dia eu preciso me levantar e escolher a Cristo de novo. Todos os dias eu preciso me levantar e dizer: Senhor, Tu és o meu Deus. É uma coisa que acontece recorrente. E nós vemos até com eles mesmos. Obrigado, Carol, pelo texto. Agora já foi, mas diz: Deus te abençoe. Em Atos 1, versículo 3, por favor. A palavra diz que Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. A festa de Pentecostes é a festa do 50º dia. O que se passou nesses outros 10 dias em que o Senhor tinha ido embora, eles estavam ali muitas vezes sendo perseguidos já, porque as pessoas sabiam que eles eram discípulos de Jesus. As pessoas reconheceram, até nós vemos isso com Pedro, quando ele acabou por retroceder. E naquele momento ninguém sabia de Joel 2. Ninguém tinha falado para eles: olha, vão, que vai acontecer exatamente isso. A palavra do Senhor foi: soprarei sobre vocês o meu espírito. O que é o espírito? Eles ainda nem tinham chegado nessa parte também. Então eles estavam ali na espera de algo que eles não conheciam, num local onde eles não sabiam onde aconteceria. Eles não sabiam nada além daquilo que eu e você sabemos até agora. Sabiam que aconteceria algo, um dia, um momento. E então qual foi a resposta deles a isso? Vou pedir para Carol, Atos 1, 14, por favor. Nós vemos que eles se reuniam constantemente em oração. Estavam todos perseverantes ainda, palavra bonita. Eles perseveravam em oração. Eles continuavam ali naquele espírito, uns edificando os outros.
Eles não estavam sozinhos. O Senhor falou que vai dar o seu Espírito em Jerusalém. Jerusalém é muito grande. Vou para minha casa, você vai para a sua. Não, eles manteram um espírito de unidade, uns edificando uns aos outros. Eles estavam naquele lugar buscando ao Senhor, buscando ao Senhor. E então, quando entra Atos é um dia qualquer para eles. Atos era o 50º dia, eles estavam lá simplesmente para celebrar. Eles estavam lá para adorar. E é naquele ambiente, não é no ambiente de pessoas que estavam certas de que aconteceria algo. Era no ambiente de pessoas que estavam gratas por aquilo que estava sendo feito. Era pessoas gratas por aquilo que havia também sido plantado no passado. Vou pedir para você voltar para o meu PowerPoint, por favor. Nós vemos ali que o Senhor Jesus estava trabalhando algo a longo prazo. E até eu trouxe uma comparação, que ali nós vemos aquilo que eles celebravam naquele dia e aquilo que foi acontecer. No Monte Sinai, Deus entrega a lei. Em Pentecostes, o Senhor derramou o seu Espírito. No Sinai, o Senhor deu as tábuas de pedra. No Pentecoste, a lei foi escrita no seu coração. Eles estavam ali celebrando a antiga aliança e então receberam a nova aliança. Eles se lembravam do fogo do monte, quando a glória do Senhor desceu, e naquele lugar eles foram marcados com o fogo. Naquele dia o Senhor formou a nação de Israel, e então através da vida deles o Senhor formou a sua igreja. Nós vemos que o Senhor ele usa a gratidão como um combustível. Eles não estavam ali visionando nada novo, eles estavam sendo gratos por aquilo que o Senhor havia feito. Eles olhavam para trás e celebravam: Senhor, obrigado pela lei. E olha que como era difícil ser justificado pela lei. Paulo fala, a lei mata, o Espírito vivifica. Mas era aquilo que eles tinham e era suficiente. Enquanto o Senhor não me dar nada novo, eu sou grato por aquilo que eu tenho, porque é suficiente. Só que a minha espera no Senhor, ela é uma espera ativa, de alguém que encontrou suficiência, mas ainda assim tem um desejo, tem uma fome. Queridos, quando eu estou no Senhor, eu estou muito satisfeito, mas eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Nós vemos em Ezequiel que há águas mais fundas. Enquanto eu estou ali, às vezes no raso, estou ali andando meio que águas no joelho, o Senhor está mostrando, tem mais. E eu sou muito grato por tudo aquilo que Ele já fez. Mas eu continuo pedindo: Senhor, me leva a águas mais fundas. Senhor, me leva para estar com o Senhor num nível maior. Eu preciso ter um desejo de crescer no conhecimento da palavra, crescer e ser cheio do Espírito. Vou pedir até para você voltar, por favor, ali em João 14, no versículo 17, onde nós vimos que o Senhor estaria com eles e depois estaria neles. O que é isso, estar neles? Quando nós pensamos em Pentecostes, que é a festa que tem o marco do batismo do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, ele tem duas traduções na Bíblia. Uma delas é imersão, ou seja, assim como nós somos batizados na água, somos imersos pelo Espírito. E uma segunda tradução é revestidos. Então, quando ele fala que estará em vocês, ele está falando do revestimento do Espírito Santo. Então, se antes aqui dentro há uma divisão, há uma luta, duas forças, eu sou revestido do Espírito e Ele toma conta total da minha vida. Nós vemos ali vários testemunhos em Atos 10, Atos 9, onde a palavra fala que Pedro foi cheio do Espírito Santo e falou A, falou B. A partir do momento que eu sou cheio do Espírito, quem fala já não sou eu. A partir do momento que eu sou cheio do Espírito, quem age já não sou eu. É este lugar que o Senhor nos chama para estar. Ele chama um povo para estar completamente entregue. Nós precisamos confiar naquilo que o Senhor quer fazer na sua e na minha vida. E eu vou pedir mais um texto, por favor, Carol. João 16, 12, por favor. João 16, 12. A palavra fala que Jesus dizendo para os seus discípulos: tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar. Então, para que serve o Espírito Santo, Pedro? E até eu tenho outro texto, não precisa colocar isso para a gente manter aqui, mas em João 15:3, fica para referência, a palavra diz que eles já haviam sido limpados pelas palavras de Jesus. Eu estou falando de um povo que já havia sido purificado, já havia sido santificado, mas ainda assim eles não poderiam suportar as verdades de Cristo. Aquilo que era do reino, eles não entenderiam, porque a palavra mesmo diz, as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Havia ainda um bloqueio. Eles estavam caminhando para a salvação, mas eles não conseguiam enxergar as realidades do reino de Deus. Igreja, quando eu e você, nós andamos ainda neste nível de divisão, onde eu preciso lutar com a minha carne todos os dias, onde há uma luta constante, eu não consigo entender as coisas do reino. Eu preciso desejar ser cheio do Espírito, para que o Senhor traga a revelação. É até legal que foi aquilo que o pastor pregou aqui na última semana.
A revelação é o último nível onde nós precisamos estar, onde não somente eu recebo o pão da vida, mas eu tenho pão para entregar. Nós precisamos chegar neste lugar, nós precisamos das verdades do reino. Eu tinha mais um texto aqui em João, que agora eu perdi, mas nós vemos aqui que há um padrão. O padrão de Deus, Ele nos chama em primeiro lugar sempre por arrependimento, para depois Ele poder trabalhar na sua fé. Ele trabalha na sua espera para transformar o seu interior. É ali que você vai muitas vezes sofrer mais, é ali que você vai pensar mais em desistir. Mas quando nós passamos por essas adversidades, nós chegamos no tempo da presença de Deus. E nós vemos que quem dá o Espírito, inclusive, agora lembrei porque eu não achei, eu olhei no lugar errado aqui. João 14, 17, não, desculpa, Atos 2, 1, 2, vamos para Atos. Nós vemos ali que a partir daquele momento, aquilo que o Senhor estava planejando em fazer com eles começa a dar início. Até o dia que foi levado às alturas, foi necessário que o Senhor subisse. A palavra diz, é melhor que eu vá para vocês, porque assim eu enviarei o outro Consolador. E ele falará das coisas não de si próprio, mas falará das coisas que anuncia pelo Pai. Então, como que eu posso conhecer mais a Deus? Através do Espírito. O Espírito, ele anuncia as coisas do Pai, as obras do Pai. Quanto mais eu tenho da presença de Deus, mais eu passo a conhecer a sua vontade, mais eu passo a conhecer a sua presença. Queridos, quão maravilhoso é conhecermos a presença de Deus. O Senhor, Ele quer se revelar ao seu povo. E Ele quer mesmo que nós conheçamos Ele. A palavra ainda diz, ali em João, agora eu perdi o texto, mas a palavra diz que o Senhor, Ele se revela, mas apenas, a palavra diz que o mundo não pôde conhecê-lo, mas em breve vocês o verão. Ele fala isso em João um pouco antes do envio do Espírito. Então aqueles que não estão em Cristo, eles não podem conhecer a Deus, eles não enxergam mais Jesus. A realidade de Jesus para aqueles que estão no mundo era a realidade física, daquele que veio, o verbo encarnado, se tornou um homem e habitou entre nós. Agora a realidade de Jesus para a sua igreja é o Espírito veio habitar em nós e nós continuamos vendo Ele, nós continuamos tendo acesso à sua presença. É algo que se estende, porque a palavra diz, estarei com vocês todos os dias até a consumação dos tempos. A vontade do Senhor não é viver uma vida distante, é estar presente dia após dia na sua e na minha vida. Amém? Vou pedir para a Carol colocar em Hebreus, no capítulo 6, que agora então, chegando numa parte mais prática, como nós recebemos o Espírito. Eu já te falei um pouco o porquê você precisa dele. Nós precisamos para ter a revelação de Cristo, precisamos para podermos agir na sua vontade. E nós vemos aqui as doutrinas que ele considera, o autor aos Hebreus, elementares. Ele diz no 2, desculpa. O ensino do batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo. Quero me deter hoje à questão do batismo, porque faço questão de mostrar isso para você, que a doutrina da imposição de mãos é uma doutrina bíblica, não foram experiências. Talvez você veja em Atos e pense, não, aquilo foi específico com eles. Não foi. Nós vemos que é uma doutrina para a igreja estar praticando. E aí nós vemos que há duas formas do Espírito ele encher alguém. Nós vemos em Atos 2, em Atos 10, que o Espírito ele desceu sobre as pessoas no momento de adoração. E nós vemos em Hebreus 6, 2, que o Espírito também é dado a partir da imposição de mãos. Então, como eu sei que eu devo receber a imposição, que eu preciso receber o Espírito Santo, Pedro? Em primeiro lugar, olhando um pouco para trás daquilo que nós falamos, precisamos reconhecer o nosso estado. Então, assim, eu ainda tenho tido muitas lutas contra a minha carne, eu tenho tido muitas lutas contra a minha vontade. Eu preciso ser novamente cheio do Espírito Santo. Segundo, nós também vemos no texto, quando o apóstolo Paulo e Barnabé são enviados, a palavra diz que novamente receberam a imposição de mãos. Paulo já havia recebido quando ele recebeu a visão, porém o Senhor também usa a imposição de mãos para um envio específico. Então é aquilo, ele estava ali separando Paulo e Barnabé para a sua missão. Nós precisamos receber novamente quando o Senhor quer fazer algo nas nossas vidas. Hoje nós vivemos aqui um tempo profético, onde foi anunciado aqui coisas novas, foi anunciado aqui o despertamento de dons e talentos novamente. Esse é um tempo maravilhoso para recebermos mais uma vez a presença do Espírito Santo. E isso é algo que eu e você precisamos cultivar, porque a palavra também fala que não embriagueis do vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Então é claro, nós recebemos, mas nós precisamos nos manter cheios em todo o tempo. Quanto mais cheio você for, mais as outras coisas elas vão parecer distorcidas. O apóstolo Paulo fala em Filipenses 2 que antes
Tudo aquilo que para mim valia algo, hoje eu considero como esterco diante da glória de Deus. Eu passo então, assim como em Romanos diz, as tribulações dessa hora, em nada se comparam à glória que nos há de ser revelada. Quanto mais eu tenho da presença de Deus, mais eu enxergo a realidade do reino, mais eu enxergo a glória de Deus. No Monte Sinai, a glória foi manifestada sobre o monte, porque eles não podiam recebê-la. Hoje eu e você temos o Espírito Santo, e a glória de Deus pode vir habitar dentro de mim e de você. Queridos, quão maravilhoso isso é. E muitas vezes nós andamos distantes, andamos desanimados por falta da presença de Deus. Nós enxergamos apenas com olhos naturais. Uma igreja que vive uma vida natural, queridos, é uma igreja triste, porque para nós as coisas não vêm bem lá fora. Mas a minha promessa vem do Senhor, e Ele é fiel para cumpri-la. Amém? Então, eu quero te convidar a fazer o seguinte hoje. Eu vou sim pedir para a equipe ministerial estar aqui na frente, mas antes de qualquer oração, de qualquer imposição, eu quero te convidar a fazer como em Levíticos 24 e como em Ato 1, nós levantarmos aqui como uma reunião sagrada, um tempo de adoração ao Senhor. O Senhor, Ele se move no meio da adoração do seu povo. Então eu te convido neste tempo a deixar que o Espírito Santo flua e fale com você, porque como nós vimos, em primeiro lugar, havia uma atmosfera de adoração, havia uma atmosfera de pessoas rendidas à presença de Deus. É lá que nós precisamos primeiro nos colocar, porque é ali que o Senhor vai começar a deitar toda a sua incredulidade fora. É no meio da adoração que o Senhor vai começar a quebrantar o seu coração endurecido, para que então a sua presença venha sobre você, e você estará preparado a recebê-la. Amém? Então eu te convido, se você quiser hoje ser cheio do Espírito Santo, você vem aqui na frente e começa a adorar ao Senhor. Amém? Eu vou pedir para a equipe de louvor subir, por favor, e para a equipe ministerial estar aqui na frente esperando. Vamos todos estar juntos orando, intercedendo. Amém?